Bom, antes de tocar no assunto que eu pretendo, só- eu só desejo chamar a atenção para uma questão, que é que cada pessoa deve reconhecer o seu devido lugar, né? Eu, por exemplo, sei que o meu lugar é de um estudante e de um aprendiz e permanecerei nessa posição durante muito tempo, provavelmente a minha vida toda, né? E é óbvio que, né, como um estudante sério, né, e que se esforça por aprender, eu sei que há muita gente muito mais inteligente do que eu, né? O que não isenta essas pessoas que são muito mais inteligentes do que eu de erros ou de muitas vezes agirem na maldade, né? Então, no caso aqui, eu gostaria de tocar no assunto que é bastante, vamos dizer assim, nevrálgico, né? É um artigo que é da autoria do senhor Júlio Severo, né? Júlio Severo, como sempre, apesar de ser um homem de bastante competência intelectual e que produz um trabalho que é importante também, ele segue caluniando as pessoas, segue pegando no pé de pessoas e inclusive segue citando autores que nunca leu, né? Então tá. O título do artigo é A Influência Guinoniana no Governo Bolsonaro. O Brasil se encontra num cenário político e espiritual que exige muito discernimento. Por um lado, o presidente Jair Bolsonaro se apoiou no conservadorismo evangélico para tornar-se presidente. Ele conseguiu o que queria, mas por outro lado, ele segue dando muito poder ao conservadorismo guénoniano, né? Guénoniano, né? Vamos dizer, oriundo de René Guénon. René Guénon foi um ocultista islâmico que viveu quase 100 anos atrás. Seu discípulo mais importante foi Júlio Evola, que escreveu livros promovendo a direita e a bruxaria ao mesmo tempo. Os livros dele inspiraram tanto o nazismo quanto o fascismo. Antes de Évola, a influência de Guénon estava presente no nazismo e fascismo. A influência de Guénon se vê através de Steve Bannon, expulso por Donald Trump como traidor e oportunista. Se não tivesse sido enxotado, Bannon teria se tornado no governo americano um novo Julius Evola. É, seguindo aqui, né? Mas a influência de Guénon se vê no governo brasileiro através de Olavo de Carvalho, considerado o Rasputin de Bolsonaro. Ninguém no Brasil divulgou mais durante décadas Guénon do que Olavo. Mas ele disfarça essas décadas de propaganda alegando que ele critica Guénon. Ele o critica e o recomenda, tal como fazia o próprio Guénon com a maçonaria, criticando-a e reconhecendo-a ao mesmo tempo. A falta de duplicidade não é um traço antinatural do caráter de ocultistas. Agora, o senhor Júlio Severo está psicanalizando os ocultistas. Né? Vários alunos adeptos de Olavo de Carvalho foram cegamente nomeados pelo presidente Jair Bolsonaro, fortalecendo assim o conservadorismo ou o tradicionalismo guénoniano no governo. Ok. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, tem um documento diplomático oficial abertamente louvando Guénon e Évola e seu tradicionalismo esotérico. Eu acredito que o senhor Júlio Severo não sabe a diferença entre dois termos, o esotérico com S e o exotérico, né, com X, né? Coisa que ele não esclarece aqui, né? Onde Ernesto Araújo aprendeu isso? Com seu antigo mestre Olavo de Carvalho, que sempre recomendou livros de Guénon e afins. Há outros alunos adeptos de Olavo no governo exercendo a mesma influência ocultista. É uma surpresa para muitos saber que conservadorismo também é defendido por ocultistas. Guénon é só um exemplo, Évola é outro. Foi exatamente a influência deles que estava presente no nazismo e fascismo, movimentos populistas. O próprio Bannon, que é amigo de Olavo, reconhece o nazismo e o fascismo como movimentos populistas. Bannon também louva Guénon e Évola. A influência guénoniana está hoje fortemente presente no governo Bolsonaro através do Évola brasileiro. Olavo de Carvalho, que apesar de ter empesteado, né, o governo com ocultistas, o governo com contendas, fofocas, intrigas e confusões desde o começo, mesmo assim ganhou de um hipnotizador, mesmo assim ganhou de um hipnotizado Bolsonaro a condecoração mais elevada do governo brasileiro.
Seria uma tragédia monumental um governo entusiasticamente eleito por cristãos conservadores fortalecer o ocultismo de direita. Mas isso já está acontecendo. Se você é intercessor, ore. O Brasil saiu do buraco do PT. Mas se Bolsonaro não conseguir se libertar da influência guinoniana de Olavo, assim como Trump conseguiu se livrar da influência guinoniana de Bannon, o Brasil entrará ou já entrou em outro buraco, o buraco da direita esotérica. Tá, vamos, né, agora vamos lá. Me diga uma coisa, senhor Júlio Severo. Pode ser que o senhor tenha razão, pode ser que tudo isso que o senhor escreveu nesse artigo esteja correto. Só uma coisa, antes do senhor estar, o senhor está falando das influências, né, de René Guénon, de Júlio Zévola. Primeiro de tudo, o senhor tem que ter lido as obras desses homens, desses sujeitos. Não adianta o senhor vir aqui com informaçãozinha de Wikipédia, nem com conhecimento sumário. Comigo isso não pega. Beleza? Né? O senhor é apesar do senhor ser um grande estudioso, o senhor também é um caluniador. É isso que o senhor é. O senhor se refere a Xuxa como a ex-atriz pornô. O senhor se refere ao professor Lavo como o astrólogo, né? Enfim, né? É mais ou menos assim que o senhor denomina as pessoas, né? Agora, em primeiro lugar, tem que saber se há uma influência, se realmente, né, que é a coisa da ciência, né, o senhor sabe, né, pelo menos, né, o senhor tem livros escritos, então o senhor deve saber qual que é o procedimento de uma pessoa que vai, quando vai escrever um artigo, ele tem que ter uma noção de ciência. Se você está observando um fato, o senhor tem que provar. Então, primeiro, se há realmente uma influência guenoniana no governo, ou, né, por meio das obras de Júlio Zévola, e se essa influência, se existe, se ela é nefasta ou não. O senhor leu as obras do René Guénon, leu as obras de Júlio Zévola? Se o senhor leu, faz o seguinte, caso o senhor assista esse vídeo, tá aqui esse livro, ó, tá vendo aqui? Júlio Zévola, eu estou começando a ler ele. Mas se o senhor quiser adiantar, o senhor faça um vídeo, ou me mande um e-mail, explicando esse livro aqui. Por que que ele é? Vamos ver, ele deve ser um livro de esoterismo ocultista, né? O Mistério do Graal. Eu estou começando a ler, eu tô aprendendo coisas aqui já, ok? Tem esse livro aqui também do René Guénon, só mostrando um exemplo, tá, de cada autor. O René Guénon, A Grande Tríade, tá? Nesse livro você tem um capítulo que fala aqui a questão da dupla espiral, fala do Yin Yang e, veja só, fala da suástica, né? Você tem esse capítulo que ele fala assim das espirais, que são as suásticas, são dois tipos de suástica, uma que gira num sentido e outra que gira no outro, né? Esse símbolo, ele é um símbolo tradicional, muito antigo, está presente vamos dizer assim, em toda a cultura lá de origem indo-europeia, na Europa. E quando ele fala sobre ele fala entre outras simbologias que ele toca nesse livro da Grande Tríade, na questão da suástica, ele explica que ela, vamos dizer assim, nada tem a ver com o nazismo, né? Ela é um simbolismo que explica uma ordem universal e que ela está presente em muitos lugares, inclusive até em igrejas católicas, como um simbolismo, todo adorno que forma, que vem de um, por exemplo, você tem um adorno aqui, uns ramos com flores, né? Sei lá, seja num quadro, seja numa peça de escultura, né? Você tem um ramo de flores que vem numa direção e faz uma curva. E do outro lado você tem exatamente, simetricamente, o outro ramo de flores que faz uma curva e se encontra, e os dois se encontram. Isso é suástica, né? Isso é para dar um exemplo, é uma imagem. Se representam giros, né? Que são simétricos e que se articulam um no outro. É mais ou menos isso a suástica. Então, quando você lê aqui a Grande Tríade, né, sobretudo esses capítulos que falam das espirais aí, do Yin Yang, ele está falando de simbolismos que explicam a estrutura do universo e a estrutura do ser. Se isso foi utilizado ou não pelo nazismo, bom, eu não sei se isso é culpa do Guénon. Agora, se o René Guénon realmente exerce uma influência nefasta na, em todo o Ocidente, bom,
Não precisa do senhor falar, não precisa o senhor Júlio Severo falar isso. Sabe por quê? Porque o professor Olavo, numa das aulas dele, ele explica que o René Guénon, e parece que em 1912, ele fez uma pequena palestra na Sorbonne para um público de menos de 20 pessoas, em que ele estimulava todo o culto de tudo que era oriental. E dali para frente vamos dizer, foi se tornando cada vez mais popular e cada vez mais, vamos dizer, cultuado, assim, em termo cult, popular e, vamos dizer, raso. Tudo que é tudo que vem do Oriente, né? Seja lá o I Ching, seja a questão da yoga, né? Caçando pedaços aqui ou ali de todas as tradições orientais e tornando-as, vamos dizer assim, algo do hábito popular do povo de todas as nações ocidentais, né? Hoje a gente vê, a yoga é uma coisa muito comum, né? Um exemplo disso, né? Há muitos outros detalhes, né? Pessoas praticando tantra, enfim. Então ele diz, o professor Lavo explicou que isso que o René Guénon, vamos dizer, conseguiu incentivar por meio desta palestra que ele teria dado na Sorbonne, era um meio de se preparar já o Ocidente para a recepção posterior do islamismo, vamos dizer assim, né? Seria essa a intenção do René Guénon. É isso que o professor Lavo explica. E ele explica assim que o René Guénon é um agente islâmico muito sério. Mas ao mesmo tempo ele não é que ele recomenda, ele sabe que as obras do René Guénon têm uma importância, só que não são todas as pessoas que estão qualificadas para lê-las e sair aí carimbando coisas. Se você pegar o livro lá, Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, ele fala para as pessoas não confundirem aí é, é, o que essa situação toda que é própria do Ocidente, todos esses problemas aí que fazem parte da vida moderna aqui no Ocidente, né? Não confundir isso com uma situação apocalíptica, né? E ele, vamos dizer assim, ele explica muito bem lá que é só o cristianismo que poderia salvar o Ocidente. Agora, se ao longo do tempo ele mudou de ideia, se o René não vamos dizer assim, entrou ali, vamos dizer, mergulhou de cabeça na conversão islâmica e passou a pensar diferente, bom, aí já é outros 500. Agora, os livros que ele deixou, vamos dizer, que ele deixou registrados aí, as obras que ele escreveu, elas têm um valor por si. Então, mesmo que posteriormente ele tenha mudado de ideia, aquilo que ele registrou, que ele explicou numa obra, continua valendo como uma orientação intelectual. Por exemplo, se o senhor pegar a questão ocultista, né, que o senhor fica falando, o senhor não explica o que é ocultismo, né, em geral, mas o senhor gosta muito né, falar, influência guénoniana, o Olavo está querendo pregar o esoterismo, né? Bom, no livro do René Guénon, que é eu não estou com ele aqui agora, que é o Erro Espírita, tem um capítulo que é só sobre a questão do satanismo, né? E lá ele vai explicando, na verdade ele considera o satanismo uma coisa tão pueril que ele vamos dizer assim, é um capítulo bastante curto, porque ele diz que não quer se deter muito naquilo ali. Porque a questão ocultista, ela é muito rasa, né? E ela pode ser muito teatral também, né? Ele fala, qual que é a maior astúcia do demônio? Não é fazer crer que ele não existe? Hum? Não é fazer crer que, não tem problema, faz o que você quiser aí, cara. Essa parada de demônio não existe. É isso que ele quer, né? Talvez seja mais fácil resolver a coisa por essa via do que ficar carimbando tudo de ocultismo, né? E não adianta o senhor ficar generalizando a influência neguenoniana, ou num outro artigo que o senhor escreveu, o senhor Júlio Severo, falando que nós, os evangélicos, é que ajudamos, né, construir o Brasil, nós que ajudamos a construir os Estados Unidos, nós evangélicos somos muito mais unidos e tradicionais do que os católicos. Não adianta o senhor vir com esse papo. Quais evangélicos? Hum? Quais evangélicos o senhor está se referindo? Eu conheço um monte. Evangélicos não, vamos dizer protestantes. Eu conheço um monte de protestantes que não tem a menor noção de tradição, que não
que são adeptos do PT, que são adeptos do socialismo e que detestam os Estados Unidos. Então, de quais evangélicos, quais protestantes o senhor está se referindo, senhor Júlio Severo? O senhor está generalizando, como se, mais ou menos, o que o senhor está pregando é o seguinte, mais ou menos assim, se você é católico, você infelizmente está ligado à teologia da libertação e você está perdido. Se você é um evangélico ou um protestante, pronto, você tem todas as condições de tornar-se uma pessoa de bem, uma pessoa ligada ao conservadorismo, à tradição e aos Estados Unidos. O senhor está generalizando tudo. Católico não presta, evangélico presta, o Guénon não presta, o Olavo não presta, o Jair Bolsonaro está enganado. É assim que o senhor vai carimbando as coisas. Mas, né, senhor José, eu não sei se as obras do René Guénon são nefastas ou não sei. Eu sigo estudando. Da mesma maneira que eu sigo estudando isto aqui, ó, o Catecismo da Igreja Católica. E convenhamos, né, senhor Júlio Severo, o que seria do protestantismo sem o catolicismo, né? O que seria, né, senhor Júlio Severo? Ele nem sequer existiria. E talvez, né, se esse grande reformador que foi Martinho Lutero não tivesse cometido tantos erros, você pode ler até, não, eu recomendo aqui a obra do Jacques Maritain, os três reformadores, Trois Reformateurs, né? Tem lá o Rousseau e tem também o Martinho Lutero, né? Então, acho que é melhor o senhor começar, vamos dizer assim, eu não tenho dúvidas que o senhor estude, porque o senhor é um homem muito competente intelectualmente, que o senhor entende as coisas, mas está na hora o senhor começar a tornar-se mais honesto intelectualmente. Porque uma vez o senhor veio, num dos seus artigos, acusar o professor Olavo de ter sido a primeira pessoa a promover a tradução das obras do René Guénon aqui no Brasil. O senhor está mentindo. Sabe por quê? As primeiras traduções das obras do René Guénon se deram na década de 40, quando o professor Olavo estava nascendo, pelo Fernando Guedes Galvão. Então o senhor mente muitas vezes. Então sempre que o senhor está atacando o professor Olavo de Carvalho, não estou dizendo que o professor Olavo não. Pode ser que ele esteja realmente querendo exercer uma influência nesse sentido que o senhor está falando, mas o senhor vai ter que provar por A mais B, porque até agora eu só vejo acusações e calúnias, e só vejo generalizações. Ah, o guenonianismo está fazendo isso, o protestantismo está fazendo aquilo e outro, o catolicismo está fazendo isso. Dá licença, tá? O senhor pode enganar essas bestas quadradas que estão lendo o seu blog, mas a minha o senhor não engana, né? Eu vou desconfiar mesmo. E eu tenho razões para desconfiar porque eu consulto, eu procuro ler, eu procuro me inteirar sobre as coisas. Eu sei que o senhor se inteira, então antes do senhor ficar apontando os intelectuais por aí como pessoas que podem fazer uso da sua capacidade intelectual para enganar os outros, não se esqueça que o senhor Jorge Severo é um grande intelectual e o senhor também pode querer, né, usar de maldade e da sua competência intelectual para enganar os outros, né? Então, já que o senhor gosta de se referir às pessoas como o astrólogo, a ex-atriz pornô, então vou me referir também ao senhor Júlio Severo, o caluniador Júlio Severo. Ok? É isso aí.